Então eu vou ler para que vocês entendam esse estudo de caso, mas eu vou mandar para vocês em forma de Word, para que vocês consigam depois raciocinar de uma forma melhor e junto vem as perguntinhas para vocês responderem e a gente poder trabalhar junto em uma próxima aula online. Estudo de caso. Ufa, que diversão! O casal Teixeira escolheu... Peraí um pouquinho, gente, vou voltar de novo. Acho que agora tá melhor. O casal Teixeira escolheu o Hotel Palazzo para passar um final de semana de lazer na cidade de São Paulo. Acompanhado de seus 2 filhos, Bruno, de 2 anos, e Marina, com 6 meses, e a babá. A reserva havia sido feita com antecedência. Solicitado 2 apartamentos comunicantes com a colocação de um berço para bebê. A viagem foi exaustiva, pois vieram de carro de uma cidade do interior a 400 quilômetros da capital. Chegaram ao hotel por volta das 12 horas. Estacionaram o veículo, porém não havia ninguém na entrada para ajudar com as bagagens, que eram muitas. Então vamos começar aí o detalhe, gente. Eu tenho um casal onde tem 2 crianças pequenas que de repente eles não dariam conta de cuidar das crianças, levaram a babá para poder ajudar aí nessa missão. Fizeram a reserva antecipada, ligaram, mandaram um e-mail, fizeram essa reserva e pediram para colocar um berço para o bebê e pediram também para ser colocado os quartos próximos. Não era uma cidade tão perto, eles viajaram 400 quilômetros e quando eles chegaram no hotel, não tinha ninguém, na entrada para poder ajudar a retirar as bagagens do carro e levar para os quartos na qual já estavam pré-agendados. A senhora Teixeira dirigiu-se à recepção e o recepcionista estava ao telefone e não percebeu sua presença. Então, gente, quando nós estamos falando de atendimento, teleimagem, contato presencial, imagine o recepcionista de costa falando mal dos hóspedes e chega uma hóspede para poder terminar de fazer o seu pré-cadastro que já estava sendo feito pela internet anteriormente e ele nem percebe que ela chegou e continua lá no telefone falando coisas que não tem nada a ver no seu horário de trabalho. Ela acenou várias vezes e, enfim, foi notado. O recepcionista deu um boa tarde seco e estendeu algumas fichas de registro para que ela as preenchesse. Não teve boas-vindas, não teve se a viagem foi boa, foi realmente você está atrapalhando o que eu estava fazendo. A babá segurava Marina e Bruno, impaciente, já corria pelo saguão. O marido não chegava, pois continuava lidando com as bagagens e estava preocupado com o seu carro, que continuava na entrada do hotel. Então o hotel não tinha uma pessoa que pudesse auxiliar o senhor Teixeira a colocar o carro em um estacionamento ou mostrar qual é o lugar correto para deixar o carro e ele tirando as bagagens e colocando no saguão para poder levar então para o quarto. Após preencher as fichas, o recepcionista solicitou o adiantamento das diárias. Ela entregou o cartão de crédito e aguardava, porque aparentemente o terminal de crédito estava sem a bobina. Falta de atenção, gente. No tempo que ele estava lá no telefone conversando, ele poderia ter analisado se
o terminal estava com bobina suficiente para a chegada de hóspedes que poderiam chegar repentinamente também. Finalmente, após o pagamento adiantado, o recepcionista entrega a chave dos apartamentos 1102 e 1505, ou seja, o casal ficaria no primeiro andar e a babá com as crianças ficaria no quinto andar. A senhora Teixeira estranhou e questionou a diferença dos andares, pois mostrou a cópia do e-mail de confirmação de reserva dos 2 apartamentos comunicantes. O recepcionista consultou o sistema por longos minutos e informou finalmente que naquele momento não havia tipo de acomodação solicitado. Ou seja, ela pediu antecipado, eles não se atentaram ao pedido dela e colocou outras pessoas no lugar que realmente seria o dela. Pediu a ela que aguardasse, enquanto ele contatava os outros hóspedes que ocupavam os apartamentos comunicantes para verificar se eles estariam dispostos a mudar. Olha que trabalheira, gente. O hóspede está lá no quarto descansando e ter que fazer toda a sua mudança para um outro quarto por erro do hotel. Se sim, a governanta faria a mudança, limparia os apartamentos e a família poderia se instalar. Então, eles dependiam de uma resposta de hóspedes para ver se realmente eles poderiam ou não trocar de lugar. Desolada e sem alternativa, a senhora Teixeira sentou-se no sofá de lobby juntamente com a babá. As crianças chorando, mamadeira fria e o marido exausto, preocupado e suado de carregar as bagagens. E realmente, no meio de tudo isso, ainda não apareceu ninguém para salvar o senhor Teixeira. Minhas perguntas, então, são: se você estivesse que tomar decisão diante desse estudo de caso, o que vocês fariam? Quais atitudes poderiam ter sido tomadas para evitar essa situação? O que pode colocar várias hipóteses que vocês acham que poderia ter acontecido, né? Ou poderia resolver naquele momento para evitar que tivesse todo esse desgaste, todo esse estresse, aquilo que eu falei para vocês na aula online da semana passada. Uma empresa, quando ela é mal vista, provavelmente ela é falada para 2 a 3 pessoas. E essas 3 pessoas falam para mais 3, que fala para mais 3 e assim vai passando. Então, eu tenho que tomar cuidado, a empresa em si, ela tem que tomar cuidado para que ela não seja mal vista pelas outras pessoas. Então, quais seriam as atitudes que deveriam ser tomadas para evitar, né, chegar a essa situação? Quais outras consequências essa situação gerou? Além de todo o cansaço, as crianças correndo, mamadeira fria, saber que os apartamentos não estavam próximos, o que mais gerou de desmotivação, de mal comunicação nesse estudo de caso? Como a situação poderia ter sido revertida? Se eu sou um recepcionista que eu tenho boa vontade, o que eu poderia ter feito para reverter essa situação? De repente, um desconto, mais uma noite a mais. Quando nós falamos em encantar o cliente, é realmente você fazer algo que ele não espera. Você fazer uma expectativa, né? Você aumentar uma expectativa na qual ele se surpreenda com aquilo que você proporcionou a ele diante de um erro cometido pela empresa. Então, eu vou deixar para vocês essas 3 perguntinhas para que vocês reflitam, para que vocês respondam. E aí, semana que vem talvez eu não consiga fazer a aula online, porque eu tenho que falar mais um pouquinho da parte de atendimento,
mas eu aviso vocês via WhatsApp, tá? E aguardo vocês com a resposta. Beijo e boa semana!